tema de hoje é um tema que eu escolhi porque eu acredito ser muito do momento que nós estamos vivendo. É a lei da liberdade e da igualdade na sociedade. Nós realmente estamos passando por uma fase na evolução do planeta Terra em que é muito difícil, às vezes, a gente encontrar explicação para essa lei de liberdade, mais ainda a lei de igualdade, quando nós olhamos ao nosso redor. Então, o roteiro de hoje nosso vai ser, a gente vai discutir um pouco a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, que são dois conceitos que podem ser confundidos, mas são bem diferentes. E vamos falar do livre-arbítrio e a responsabilidade que vem com ele, e também a concepção incorreta que as pessoas têm da fatalidade através do livre-arbítrio. Vamos ver um pouquinho o princípio da ação e reação, e nós vamos ver um pouco depois dessa igualdade natural que existe nas pessoas, as desigualdades sociais e igualdades de direitos do homem e da mulher, que são coisas que hoje em dia, embora nós já estamos no ano de 2018, nós ainda vemos diariamente exemplos em que a gente não encontra muita justificativa ou não encontra muita razão pela qual nós ainda estamos passando por isso. Então, a liberdade é a faculdade que permite o indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Nós sabemos que para que nós tivéssemos liberdade absoluta, nós não poderíamos viver numa sociedade. Porque a liberdade absoluta requeriria que nós pudéssemos fazer tudo o que nós quiséssemos, que fosse conveniente para nós. Mas com isso, a gente não teria o problema de estar infringindo na liberdade do outro. Por isso que a nós, como pessoas que vivem numa sociedade, nos é dada a liberdade relativa. Ela deve ser adequada à liberdade do outro. Existe o ditado que fala, né, que o meu direito termina onde começa o seu. O limite termina. Porque todos nós temos que respeitarmos a liberdade do próximo. E é justamente esse entrave dessas liberdades que causam os problemas sociais que nós temos hoje. Por quê? Porque para que nós aprendêssemos realmente a respeitar a liberdade do outro, ou os direitos do outro, nós temos que colocar o que nós consideramos as nossas necessidades em segundo plano. E nós ainda não conseguimos fazer isso de forma consistente. Para certas coisas, sim. Para certas pessoas, mais do que com outras, mas não com todo mundo e não em todas as situações. Então a gente para pensar que tá bom. Liberdade de pensar e liberdade de consciência. A gente precisa entender a diferença. A liberdade de pensar todos nós temos. O nosso pensamento é nosso. É livre para que nós utilizemos da forma que queremos, né? Mas a liberdade de consciência é um conceito diferente. A liberdade de consciência, ela vai depender do nível evolutivo do espírito. O que vem a ser, então, essa liberdade de consciência? É o que Paulo de Tarso lá em cima fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando nós só utilizamos e aplicamos a liberdade de pensar, nós podemos imaginar uma quantidade infinita de coisas que nós queremos, que nós gostaríamos, mas a liberdade de consciência, ou a evolução da nossa consciência, nos ajuda a detectar quais são as coisas que realmente nos convêm. E aí é onde entra a diferença que existem entre as pessoas que estão na nossa sociedade convivendo conosco. A diferença de avanço dessa consciência vai ditar o que vem a ser a utilização do livre-arbítrio. Então a gente vai passando assim, né, passamos pela o que vem a ser a liberdade absoluta versus a liberdade relativa, a liberdade de pensar, ou seja, nós podemos pensar e formularmos qualquer pensamento que tivermos,
Porém, a evolução da nossa consciência é que vai nos ajudar a tomar o próximo passo, que é quais desses pensamentos me convém colocar em prática e quais não. Então, à medida que os espíritos evoluem, essa consciência do bem e do mal, de quais são as coisas que me fariam bem, e novamente, não somente a mim, mas às pessoas que fazem parte do meu núcleo, fica bem mais definida. A consciência que não é esclarecida, ela pode alimentar ideias, gerar e provocar ações morais eticamente abusivas. E é o que a gente vê muito hoje em dia acontecendo na nossa sociedade que nós vivemos. Quantas vezes que a gente chega em casa, liga a televisão e se depara com isso? Se depara com casos onde as pessoas, por terem poder, ou por terem a capacidade de influir na vida das pessoas pelo cargo que têm, pela posição que ocupa, mas por não terem uma consciência bem esclarecida, acabam tomando ações que passam a ser abusivas para o povo em geral. Então é importante a gente entender que a nossa responsabilidade está em fazer a nossa parte na evolução da nossa liberdade de consciência. Trabalhar para que nós chegamos num ponto em que você cada vez mais consegue determinar, antes do ato, antes da execução do seu livre-arbítrio, quais são as coisas que convêm não somente a nós, mas que não vão machucar o próximo, que não vão prejudicar o próximo. Nós ainda vivemos numa sociedade muito egocêntrica, muito egoísta, né? As pessoas pensam primeiro no bem-estar delas e quando muitas vezes no bem-estar daquela comunidade muito próxima, a família, as pessoas que estão por perto. Mas muitas vezes a gente não para pensar no que um ato nosso, que pode parecer muito simples, o efeito que isso não pode ter de repercussão em pessoas que estão mais distantes de nós. Pode ser uma decisão no trabalho, pode ser uma coisa que você disse para uma pessoa nem pensando muito, mas você não teve o cuidado de escutar primeiro, para ver se aquela ideia que você falou, aquela palavra que você disse, era o que essa pessoa estava precisando ouvir. Muitas vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas a gente está tão fechado dentro do que são os nossos problemas, o nosso núcleo, o nosso universo, que a gente nem ouviu direito o que a pessoa está precisando. Mas a gente já tem na ponta da língua a solução para responder. Então, os atos que são praticados contra ou a favor da lei da liberdade própria ou alheia é que nos conduzem à questão do uso do livre-arbítrio, que foi o que eu disse. Todos nós temos este direito. Eu considero o livre-arbítrio um direito do espírito, um direito do ser humano. Uma capacidade que nós temos de agir de acordo com a nossa consciência. Então, o que acontece? Quando nós colocamos o livre-arbítrio em prática, ele vai determinar a nossa própria conduta. Mas, em determinando a nossa conduta, também vai impactar nas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente acorda, ou a gente para pensar, e a gente se encontra nisso, né? A gente se encontra nessa situação que nós estamos numa trilha, aí tem dois caminhos, um para a direita, um para a esquerda, e a gente não sabe qual seguir. E é difícil, né? Porque muitas vezes a escolha pode ser uma coisa mais ou menos simples, mas em outras a escolha pode ser uma coisa muito difícil. Então, nessa hora é que é muito importante a gente tentar exercitar, sempre que possível, a nossa liberdade de consciência. Colocar a nossa consciência em prática e tentar analisar quais são todos as possíveis consequências de eu tomar o caminho A versus tomar o caminho B. Mas não só pensar em nós mesmos, né? Pensar quais são as pessoas que estão envolvidas nessa decisão que nós vamos tomar. Primeiro grau, segundo grau. Claro que a gente não consegue determinar ou adivinhar o que vai acontecer com todo mundo que possa ser impactado por isso.
Mas a gente precisa fazer esse exercício. Por quê? Porque é em exercitar isso que a nossa consciência, a gente recebe a orientação que é necessária. É em a gente colocar a força de vontade, o nosso desejo de realmente pedir a orientação do plano espiritual, pedir a orientação de Deus, me ajude a tomar a melhor solução, a melhor decisão, que não só me beneficie, mas beneficie a maioria das pessoas. Consciente, porém, que quando a gente pede que beneficie a maioria das pessoas, nós podemos ser retirados dessa equação. E aí é onde acontece muito dos problemas, porque a maioria das pessoas às vezes não necessariamente envolve a nossa. Porque tomar essas decisões, às vezes, requer você tomar decisões difíceis para você mesmo. Mas que você tem consciência de que o resultado de você tomar o caminho da esquerda, no final, vai beneficiar uma quantidade muito maior de pessoas do que se você tomar o da direita. O que dificulta, então, você tomar essa decisão? O que entra no caminho? O que vocês acham? E na maioria das vezes a gente não faz isso. É o nosso ego, o nosso orgulho. Muitas vezes também é o medo. A gente não pode deixar de lado o medo, né? Porque dependendo de qual decisão você vai tomar, você não sabe o que pode acontecer contigo. Então todas essas coisas precisam ser levadas em consideração no momento de você exercitar o seu livre-arbítrio, porque tem muita responsabilidade por trás disso. Então, observar a consequência dos seus atos. Livre para agir, escravo com a consequência. Exato. Exatamente. É uma excelente frase essa. Porque nós temos o direito de tomar a decisão do que fazer sozinhos. Ninguém vai nos forçar a fazer nada. Só que uma vez tomada essa decisão, a lei de ação e reação começa a entrar em efeito. E é como se fosse uma bola de neve que vai rolando e vai aumentando, e vai ficando cada vez maior com as consequências, com as repercussões do nosso ato. E o que acontece? É como a gente vê naqueles desenhos, né? Que a bola de neve de repente ela pega e sobe numa montanha assim, para, volta e atropela a gente mesmo no final. Porque é bem assim mesmo, né? A lei de ação e reação não falta. Agora, existem diferentes graus, como tudo. A beleza que eu vejo do Espiritismo e da gente ter esse entendimento, nossas responsabilidades são proporcionais aos nossos conhecimentos. Se realmente você aplicou o seu livre-arbítrio da melhor forma que você podia, com as informações que você tinha nas mãos naquele momento, e infelizmente a tua decisão causou algum dano a outra pessoa, não é que você vai estar totalmente exonerado, talvez, da ação e reação disso, mas é muito mais amenizado do que se for um plano calculado, do que se for um ato feito através de mentira, do que se for uma coisa feita através de decepção para se auto-beneficiar. Aí realmente nós podemos achar que nós estamos enganando a qualquer um, mas a gente não engana a nós mesmos, a nossa consciência e a Deus. Isso não tem jeito nenhum. Então aí fala que há aqueles que confundem o livre-arbítrio com o direito. Eu usei a palavra de direito como sendo um direito do espírito, mas não um direito de você... o direito de você ter algumas... por exemplo, você ter uma lei ou alguma coisa que te proteja, que te dá o direito. Nós vivemos numa sociedade que, para ser organizada, para poder conviver de uma forma civilizada, precisa ter certas leis. Mas o livre-arbítrio é uma ação que nós temos de escolher essas alternativas. E nós somos os responsáveis pela consequência. E aí fala, a ciência do direito, a responsabilidade do ato praticado decorre da lei humana. E essa é a grande diferença. Então, quando você quebra uma lei humana, você tem que pagar por isso, porque senão nós viveríamos uma situação muito caótica, como nós já vivemos no passado. Então, mas o livre-arbítrio é uma coisa mais da consciência de cada um, daquela responsabilidade. E nós sabemos, quando nós estamos
quando nós estamos conversando conosco mesmo e ponderando uma atitude que nós vamos tomar, nós sabemos intimamente, normalmente, qual é a situação, qual é a solução que nós temos que dar, qual é o curso de ação que nós devemos tomar. O que às vezes entra no caminho e atrapalha tudo é que aí a gente começa a ponderar outras coisas que já não são importantes. Porque acho que até tem aqui, eu pus aqui na apresentação, que eu adoro usar isso, que é aquele negócio do desenho que tem o diabinho no ombro esquerdo e o anjinho no ombro direito. Passou, né, já. Então, é porque é bem isso mesmo. Quando a gente está considerando uma solução, nós temos a nossa consciência e os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, que estão nos intuindo. Mas, por outro lado, também, porque a gente não vive não só isolado numa sociedade, mas a gente não vive isolado do mundo espiritual. E muitas vezes a gente deixa a nossa guarda cair, vem o outro lado aqui, que começa, não, mas se você já pensou nisso, pô, se você fosse por esse outro lado, não sei o que, ia ser melhor para você, papai, você nem ia causar tanto dano para tanta gente. E você começa a ter essas conversas paralelas. Né? É nessa hora que você tem que realmente parar. E a minha recomendação é, nesse momento, se você está tendo esse conflito interno, fazer uma oração e pedir realmente ao plano que te auxilie na decisão. E às vezes é melhor dormir para tomar a decisão no dia seguinte. Se você está em dúvida hoje, não toma a decisão hoje. Se você puder aguardar até amanhã, dorme. Pensando nisso, pede ajuda, porque muitas vezes até no sono, enquanto nós estamos desprendidos do corpo físico, teu espírito vai do outro lado, vai receber orientação, e na hora que você acorda no dia seguinte, você não vai lembrar exatamente o que foi dito para você, mas você vai ter aquela certeza dentro de você do que precisa ser feito. Né? Então é uma coisa assim que muitas vezes a gente quer agir no ímpeto da situação e a gente não toma o tempo necessário para analisar os prós e os contras de cada ação que nós podemos tomar. A liberdade, o Leon Denis nos falou que a liberdade e a responsabilidade são correlativas e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Então não se pode ter liberdade sem ter responsabilidade. Se você quer ter liberdade para agir da forma que você quer, você precisa ter a responsabilidade para saber como aplicar essa liberdade da forma correta. Para sermos livres, é necessário querer e fazer o esforço para vir e ser. Ou seja, a nossa liberdade depende mais de tudo de nós, não de ninguém ao nosso redor. Nós temos que trabalharmos contra os nossos defeitos, porque é isso que vai nos dar a liberdade. Porque em trabalhar contra os nossos defeitos, a gente vai estar ampliando a nossa liberdade de consciência, não simplesmente a liberdade de pensar e de agir. Então, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Todo mundo acha que tem razão. Né? A maior parte dos problemas que nós temos ainda na sociedade é que ninguém abre mão de ter razão. Não é essa a razão que ele está falando aqui. Essa é a razão da verdade. A razão de você ter a consciência muito bem fundamentada nos ensinamentos de Jesus e você deixar esse império de sensações e dos instintos, que nada mais vem a ser o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso egoísmo, todas aquelas probleminhas, né, que nós temos, que a gente tenta combater todo dia. Então isso nos leva a pensar o livre-arbítrio e a fatalidade, né? E a imagem aqui é muito apropriada, porque nós às vezes sentimos que a gente está andando realmente numa corda bamba, né? Então se você parar para pensar, a fatalidade não existe. Ela é realmente, o nosso destino são consequências das nossas escolhas feitas. Então essa história da pessoa falar, ai, foi azar, não tenho sorte, nada dá certo comigo, não, sabe? Então não é isso. Nós somos herdeiros do nosso pretérito. Por que não é isso, então?
Porque o que está acontecendo hoje em dia não é só um reflexo do nosso livre-arbítrio em aplicação nessa encarnação já. Algumas coisas são reflexo dessa herança que nós trouxemos de outras vidas. Então, para a gente, isso cria uma espécie de destino. Também não se pode ir para o outro extremo e culpar tudo o que acontece nessa encarnação como karma. Porque se fosse assim, ninguém conseguia nunca progredir, né? Então, a maior parte dos problemas que nós encontramos nesta encarnação são resultados das ações que nós fizemos nesta encarnação. Existem coisas mais, digamos, profundas, assim, situações em que você ainda está tentando melhorar, que você traz de outras vidas e que você é dado a oportunidade nessa encarnação de burilar, de trabalhar. E nesse processo de tentar aperfeiçoar essa herança que você traz, você acerta muitas vezes, mas você erra outras vezes também, porque ninguém é perfeito. E nesses erros que você faz, enquanto você está tentando aprimorar o seu espírito, gera essa lei de ação e reação. Que às vezes a gente considera dizer, poxa, que fatalidade, ou seja, eu não acerto, não dou uma dentro. Mas não é isso. Pode ter certeza que você está caminhando no sentido do progresso, porque o espírito nunca vai para trás. E se você está fazendo as coisas de boa vontade, com a melhor das intenções, e as coisas vamos dizer, a situação não está sendo ajudada do jeito que você queria, é porque ainda aquela lição não foi aprendida, é porque ainda existe alguma coisa a mais para ser retirada daquela lição. Que foi o que eu acabei de dizer já aqui embaixo. Se estamos cumprindo no uso do nosso livre-arbítrio a programação reencarnatória, então não há como, pois, sermos visitados pela fatalidade. Então, como nós então melhoramos as nossas chances? Só mesmo através da reforma íntima. E nos melhorarmos como indivíduos. Porque aí a gente começa tudo. Enquanto a gente estiver culpando os elementos que nós não temos controle, a gente nunca vai melhorar. Você nunca consegue controlar a ação do próximo, mas você consegue controlar como você reage a essa ação. Então nós temos controle do nosso pequeno universo. Vamos começar por aí, né? Então o Livro dos Espíritos nos fala que a fatalidade ela só consiste nessas 2 horas, aquela em que devereis aparecer e desaparecer deste mundo. Ou seja, o momento que você encarna e o momento que você desencarna. Essas são as únicas coisas que normalmente são fatalidades. Embora até o desencarne, nós temos como incorretamente utilizar o nosso livre-arbítrio e terminarmos a nossa encarnação antes do tempo. E lá, essa pergunta aqui, 859, na A, ele fala, não acredites que tudo o que está acontecendo está escrito. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade. Então, a gente não pode viver nessa condição de que somos vítimas. Que nós somos vítimas, ai, coitado de mim, eu devo ter sido terrível nas outras encarnações, porque nessa aqui não acontece, nada de bom acontece comigo. Tem verdade nisso? Até certo ponto tem. Todos nós, em algum momento no começo da nossa vida, fomos terríveis. Porque a humanidade começou barbárica, começou agressiva e vem melhorando. Então, se nós somos espíritos eternos, e fomos todos criados iguais aos olhos de Deus, e vamos nos melhorando ao longo do tempo, nós já vivemos naquela época também. Mas isso não é justificativa para se considerar uma vítima e simplesmente achar, vou deixar para lá. Então não adianta nada, não vou tentar mais, porque tudo que eu tento não dá certo. Sem botar na culpa em Deus. Deus está me castigando. Né? Pois é. Então, alguma pergunta para vocês. Vocês acham que existe relação, então, entre liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, responsabilidade, fatalidade, ação e reação? O que vocês acham? Sim? Sim. Na verdade, tudo isso é como se fosse uma fórmula, né? Eu comecei lá de cima. Você tem a liberdade de pensar de acordo com a sua evolução espiritual.
você vai ter um certo nível de liberdade de consciência que vai te permitir pesar o que é bom e o que é ruim. De acordo com isso, você vai exercitar o teu livre-arbítrio. Em exercitando o teu livre-arbítrio, você vai assumir a responsabilidade dos atos que isso gerou. Esse livre-arbítrio, então, te tira da condição de fatalidade. Porque você tomou essa decisão, você não é vítima. Nós sabemos que nós não estamos aqui porque nós somos vítimas só do nosso passado. E você vai ter também lidar com a lei de ação e reação. Porque no momento que você tomou uma ação, você desencadeou uma cadeia. E às vezes essa cadeia é desencadeada sempre que você toma uma ação mesmo. A gente não pode esquecer que pensamento também toma forma. Então, o pensar, especialmente o pensar negativo, você já desencadeou, já é um uso do seu livre-arbítrio. Pensar mal contra uma pessoa, você já está utilizando o seu livre-arbítrio, porque você tem a escolha de não fazer isso. Então, se você pensou mal, você desencadeou aquilo, aquela energia vai e é que nem um bumerangue. Pode ter certeza que se não é hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, pode não ser nessa vida, pode ser na próxima, mas aquela energia volta para você de alguma forma. Porque tudo em volta de nós é energia. Tudo. Cássio, Oi. E falando nisso, o André Luiz tem uma frase que é incrível, que diz: pensamento forma a imagem atrai semelhante. Exato. Aí piora a situação. Nós ainda não temos muito conhecimento de como esse exemplo que o André Luiz deu é uma forma que nos ajuda a visualizar. Mas eu, comigo, pelos livros que eu li e tudo, ainda acho que nós não fomos dados ainda o privilégio de entendermos realmente o quão poderoso é a força do pensamento. Então, por mais que eu ficasse aqui falando e tudo, a gente nunca chegaria numa coisa assim, porque ainda acho que a inteligência humana não é capaz de entender. Mas nós temos mais e mais provas hoje em dia de que quando a humanidade se põe em grandes massas, fazendo vibrações positivas e tudo, que a repercussão daquilo é impressionante. Que realmente, quando a humanidade se junta no mesmo objetivo para o bem, que os resultados são assim, muito aquém do que se imaginava no princípio. O oposto também é verdade, infelizmente. Se a humanidade se põe, ou grupos se põem dispostos a praticar o mal, a gente vê o tempo todo, quando lê nos livros do André Luiz, ou especialmente aqueles livros que se dedicam a falar da crosta terrestre, que estão naquelas comunidades de assistência, o quanto eles trabalham para tentar aniquilar o efeito desses grupos que ainda estão na Terra desejando fazer o mal para outros grupos terroristas, pessoas que estão pensando em iniciar guerras. Eu acho que lá em cima deve ser que nem uma estação de um corpo de bombeiro, né? E que a sirene está tocando o tempo todo. Né? E os espíritos estão o tempo todo sendo despachados, porque a gente faz tanta burrada aqui que eles não têm tempo de descansar, eles têm que estar o tempo todo em guarda, tentando aniquilar, amenizar os efeitos dos nossos pensamentos. E em muitos casos, a ação ainda não foi feita. O que eles estão tentando aniquilar é o poder que esse pensamento em conjunto forma que nem uma nuvem negra em cima de ser negativa, forma um miasma negro. E é isso que eles estão tentando desfazer antes de que isso dê condições das pessoas se organizarem de um jeito para tomar ação. Então veja a responsabilidade que nós temos. E eu achei esse desenho barato, porque parece ser um monge, né, assim, todo zen, sentado, mas ele vai empurrar a primeira peça do dominó. Só que ele não se deu conta de que a última está do lado dele também. Então vai fazer todo esse caminho, vai lá atrás, vai demorar um tempo até que o Mark vai bater ele do outro lado. Essa é a melhor representação que eu achei da lei de ação e reação. Você empurra o dominó aqui, pode ter certeza que um outro vai cair em cima de você em algum momento. Então vamos ter cuidado do que a gente está empurrando desse lado. Né?
Porque isso pode ser, esse caminho aqui, pode ser uma coisa que você jamais imaginaria que ia acontecer. Pode ter passado muito tempo, até que você nem faz no momento em que o outro dominó bate em você, você nem faz a conexão mais. Mas foi iniciado em algum momento por alguma ação que você tomou. E é isso no livro. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Posto em movimento, o agente perde-se aos efeitos das causas que gerou, entrando em cena a ação, a lei de ação e reação. Mas veja que a liberdade de decidir e agir existe antes. Então, quer dizer, pense 3 vezes antes de tomar uma ação. No mínimo. No mínimo. Então, os mecanismos de justiça são sempre muito detalhados. Eles não escapam à lei de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito, nunca a puni-lo. É uma coisa muito importante que a gente tem que se lembrar disso. É muito difícil a gente agradecer por aquelas coisas que a gente considera sendo como um castigo que nós estamos recebendo. Mas não é para nos punir, é para nos educar. O conhecimento e a elevação do espírito vêm de 2 formas. Ou vai vir pelo bem, pela força de vontade dele, de crescer, ou pelo sofrimento. Nós ainda estamos numa fase da existência do planeta em que o sofrimento é necessário. Mas a reencarnação permite que a gente vivencie essas novas existências, essas novas experiências, para a gente continuar a aprender as leis de Deus. Não é à toa que todos nós estamos hoje à noite aqui estudando. Porque nós já chegamos, graças a Deus, num ponto que a gente considera que gastar 1 hora do sábado à noite refletindo sobre isso é mais importante do que qualquer outra atividade que a gente possa fazer. Isso já é um passo na direção correta. Outra frase que eles sempre falam, que eu estou vendo agora, é: se não é através do amor, é através da dor. É através da dor. É. Entendi. Exato. Agora, então, outra coisa que para mim é uma bênção enorme, por eu ser espírita, é que eu sei que os espíritos estão me ajudando. Estão sempre me orientando, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então não tem essa de você deixar na mão deles tomar a decisão por você. A decisão é tua, mas eles estão do teu lado para te orientar. Só que você precisa saber pedir e precisa saber ouvir. E precisa saber aceitar o que vem. Porque nem sempre o que a gente recebe é o que a gente pediu. Porque a gente está pedindo com base nas limitações do nosso conhecimento, a gente não conhece o nosso passado, a gente não sabe o que é melhor para a gente no futuro. Mas ele lá em cima sabe. Então quando a gente pede alguma coisa, a gente não tem que pedir para que ele nos resolva os problemas. Nós temos que pedir para que ele nos dê força, conhecimento e a determinação para enfrentá-los. Para que a gente possa sair do outro lado com mais conhecimento do que a gente entrou no problema. Essa é a forma correta de se pedir. Deus sempre responde a sua oração. Não necessariamente o que você quer. Exato. Mas sempre o que você precisa. Então vamos falar um pouco agora, então, passar tudo isso que a gente discutiu para o ponto de igualdade na sociedade. Como é que tudo isso então reflete na sociedade que a gente vive? Por que então Deus não fez todo mundo com as mesmas aptidões e tudo? Porque nós precisamos das diferenças que existem ainda hoje em dia para um poder ajudar o outro a se melhorar. Existem aptidões que certas pessoas têm que outras não, que são relativas ao avanço já espiritual daquela pessoa. Mas as que não têm ainda, e as que têm diferentes, no conjunto do todo, é o que a Terra precisa para evoluir. É que, de novo, a gente só vê um pedacinho pequeno, né? Então, nós somos todos criados iguais. E essas diferenças de aptidões nada mais são do que o reflexo e a prova de que nós já viemos de muitas encarnações.
Porque o que fica registrado no nosso espírito é esse arquivo de conhecimento. São essas coisas que a gente vai adicionando. Uma pecinha a cada encarnação, várias pecinhas a cada encarnação, em cada encarnação que a gente passa, e vai criando esse arsenal de conhecimento que a gente tem. Por isso que a gente vê pessoas que já encarnam com certas aptidões, naturalmente. Crianças de 5 anos que tocam piano perfeitamente, sem ter feito uma aula. Pessoas que têm aptidão de todos os tipos. Pessoas que são intuitivas, pessoas que nasceram para fazer parte da medicina, outros que nasceram para ser cientistas e descobrir coisas. Essa diferença é que está permitindo a Terra evoluir. Que é o que fala, né? Que é necessária a variedade de aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios de Deus. O plano dele é perfeito. A gente não conhece esse plano ainda. Então a gente precisa pôr essas nossas forças físicas e intelectuais para o melhor uso possível que cada um possa fazer. Porque cada grãozinho de areia que um põe no final contribui para esse plano principal. Então aí nos leva a perguntar o problema das desigualdades sociais. Eles vão desaparecer um dia, mas só quando realmente a Terra não for mais um planeta onde predomina egoísmo, orgulho, o ego de cada um. Ainda hoje em dia essas mesmas desigualdades sociais, como as desigualdades de riqueza, existem como formas de educação do espírito humano. Elas são necessárias. A riqueza, porque ela pode ser dada e retirada numa mesma vida, ou se não é desse jeito, ela é uma responsabilidade tremenda para aqueles que têm e não estão compartilhando com os que não têm. Então, de certo ponto, pelo lado espiritual, é melhor ser pobre do que ser rico. Porque se você é rico, aqui você tem uma responsabilidade enorme nas mãos de saber distribuir essa riqueza para o bem de muitas pessoas. E se a gente falar no finalzinho aqui, igualdade entre homens e mulheres, né? Que a gente ainda vive numa sociedade hoje em dia, nesse país que a gente vive ainda aqui. Salários de mulher para mesmos trabalhos são menores, facilidade de você ser promovido é maior para os homens. Outra vez, isso é um resultado da imperfeição do ser humano. Deus jamais fez nenhuma distinção entre o homem e a mulher. A ambos foi dado o mesmo direito de progredir e de tudo. E graças a Deus nós estamos começando a ver um movimento muito grande hoje em dia para diminuir essa diferença, para mostrar de que realmente a mulher e o homem são exatamente iguais. Com uma diferença. E eu acho que todas as mulheres aqui vão gostar dessa. Achei que você fosse mencionar. Não, é que as mulheres ainda por cima têm o caminho, o dever de encaminhar a vida daquela pessoa. Não só a mulher, o pai também, mas a mãe tem uma função diferente em criar os filhos, em educar os filhos, em tudo isso. Então, ela é realmente uma pessoa que precisa ter 20 braços e 5 pernas para conseguir dar conta de tudo, né? E, concluindo, então, a liberdade implica, então, no respeito ao direito do outro, bem como da consciência da responsabilidade sobre a consequência dos nossos atos. Então, aí vem, esse é o preço da liberdade que nós temos hoje em dia. E com isso eu agradeço a todos. Viva a liberdade. E viva a liberdade. Vamos continuar assim. Obrigada. Alguma pergunta, alguma coisa antes da gente passar para o passe? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu queria entender melhor o que o senhor disse a respeito do papel da mulher em ser mãe e o pai. O senhor não entendi direito, como se fosse uma responsabilidade maior para nós mulheres do que para os homens? Eu considero, eu acho que sim, porque a mãe é a que gera a criança. O pai tem muita responsabilidade também, mas existe uma conexão muito forte entre mãe e filho, por ter sido a que gerou. É uma conexão mais forte de espírito com espírito no momento. Os dois assumem a responsabilidade no plano espiritual desde o momento da concepção, de que eles vão ser. Isso não
tira a responsabilidade do pai ser presente, do pai ser tão presente na educação e na formação daquela criança. Mas é por essa razão que a mulher consegue ficar grávida e não o homem. Existe uma diferença entre o papel dos dois aí. E tem certas coisas que, por mais que o homem queira, nesse papel de mãe eu acho que a gente não tem certas aptidões naturais. Eu acho que você consegue se colocar numa situação de ajudar se for necessário. Existem muitos pais que são pais solteiros, têm crianças e tudo, mas eu acredito que na lei da natureza a mãe tem um papel diferente, tem um papel especial nessa criação do filho, até chegar o momento de que os dois podem assumir um papel igual, né? Existe um período de certa fragilidade quando o bebê nasceu, não sei, pode ser uma impressão que eu tenho, e eu acho que pelo fato de que a mulher às vezes é muito diminuída na sociedade, de certa forma ainda, na capacidade que ela tem o dom de fazer uma coisa que o homem não tem, que é o de geração. Tudo bem, os dois têm que participar, mas quem está conseguindo gerar a continuidade da humanidade é a mulher. Cássio, uma vez eu li uma coisa interessante. Como o espírito não tem gênero, a gente reencarna como homem, a gente reencarna como mulher. Isso é correto. Então, para você ser mãe, você tem que chegar como mulher. E diz que a mulher está mais conectada, com todo respeito, verticalmente, espiritualmente, e o homem mais horizontalmente. Só que a gente muda. A gente vem homem, a gente vem mulher. E a gente, por isso que a importância fundamental. Então, nós somos o pau da barraca. A mulher tem que ficar ali. É verdade. A mulher é o pau da barraca. Disso, só Ivone mesmo. Pra gente, isso aí é muito foda. Eu só concordo. Estudo, eu leio, eu analiso, dizer que coisa interessante. Então a gente vem como mulher para a gente. Porque as responsabilidades do espírito como mulher são diferentes do que como mulher. Claro, é por isso que a gente vem uma vez outro. Muitas vezes muitas vezes outro, tanto é que... Exatamente. E aí... Respeito a sua opinião. Então, as mulheres que estão preocupadas com aquela imagem ali, se sentindo igualzinha, eu me senti até a cara dela. Então, não se preocupem, nós vamos ter a oportunidade de vir homens também. A mulher, ela fala pra cá, chega o homem, chuta o pau, eu gostaria só de falar aqui, ligado ao tema. Só gostaria de fazer um complemento aqui ligado ao tema e colocar isso, o Cássio pode colocar um pouco mais, mas se a gente for analisar, a internet é uma coisa relativamente nova. A gente está falando de uma coisa que tem poucos anos na história da humanidade. E hoje em dia, além da internet, tem as mídias sociais. Então, é uma coisa que nós estamos aprendendo. E essa liberdade de comunicação se tornou agora uma coisa ampla. E as palavras e o que você escreve ganham dimensões, às vezes, que você perde o controle. Antigamente, a gente discutia uma ideia, um ponto de vista de concordo e discordo, em grupos menores. E às vezes eram 3, 4, 5 pessoas que, no final, éramos amigos, a gente conseguia sobreviver e continuar para frente. Hoje em dia, com a mídia social, você coloca certas expressões, você acha que pode falar o que você bem quiser, por causa da sua liberdade, mas a proporção que aquilo ali pode tomar pode arruinar com a sua vida, pode arruinar com a vida de outra pessoa. Então é uma coisa muito séria. Cássio, pode... Excelente ponto. Realmente é uma grande responsabilidade que nós temos hoje em dia. Porque a velocidade de propagação dessa ideia é instantânea. Veja quantas coisas acontecem porque uma pessoa colocou um post no Facebook, não sei o quê, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, o veículo existe, ele é neutro. Tá? O veículo existe, ele é neutro. Do mesmo jeito que o telefone sempre existiu, você pode pegar o telefone para passar uma mensagem muito linda para alguém, como para gritar na orelha dela e acabar com a noite daquela pessoa. A mídia social, ela é neutra. Quem faz ela boa ou ruim somos nós.
E você tem também uma outra responsabilidade, a de se proteger dessa mídia social. E não se deixar cair vítima das coisas, porque você pode não ser o que iniciou a corrente, mas você tem a responsabilidade de não dar continuidade. Então, se você está em dúvida, não responde. Não põe o seu gostei, não põe o seu like, não põe uma resposta. Deixa, porque se todas as pessoas fizessem isso, aquela corrente se quebrava rapidamente. Mas é que, muitas vezes, o que é colocado na mídia social aperta justamente aquele botãozinho em você que te deixa, né, que você fala, não vou. Por causa disso, é que eu, há mais de 1 ano, não tenho Facebook. Eu fechei minha conta, foi minha decisão de agosto de 2017, já fez mais de 1 ano e eu não sinto a menor falta. Porque eu me sentia realmente inundado de vibrações negativas com essa mídia social. Eu cheguei ao ponto que eu falei, não, eu quero ver só coisa que tem cachorrinho, gatinho, coisa bonitinha, não esse monte de gente gritando um no outro. Caiu justo na época da eleição, né? E aqui as pessoas literalmente estavam terminando anos de amizade, porque um pensava de uma forma e o outro ia votar por um e eu ia votar por outro. As pessoas destruindo amizades, relações de anos por causa de uma besteira dessa. Não que não seja uma coisa importante, mas tomou uma proporção que eu falei, não, a minha melhor atitude nesse momento é exercitar o meu livre-arbítrio e fechar minha conta. E eu não sinto a menor falta. Não deixo de ficar sabendo das coisas que eu quero, porque, por outro lado, a internet está ali. Se eu quero saber de alguma notícia, eu vou no Google e coloco 3 palavras lá, pum. Me intero de tudo. Não preciso de um aplicativo que fica me botando coisa na cara o tempo todo. Então, cuidado, com muito cuidado.